7h42 em Mato Grosso do Sul, terça-feira, 12 de julho. Recebo aqui o Dr. Marcos Polon, ele que é o palestrante desta noite, que o Sindicato Rural de Sidrolândia trará, para conversar com a sociedade de Sidrolândia, dessa ação do movimento Proarmas, de trazer os esclarecimentos, orientar e justificar o porquê do movimento estar viajando o Brasil, o doutor Marcos, inclusive, para poder apresentar essa necessidade da população se atentar com carinho para a questão justamente armamentista, né? Para a questão do armamento, para a questão de cuidar, para se preservar e para se prevenir contra a violência no campo e também urbana, que é o tema dessa palestra de hoje, 19h30, no Sindicato Rural. Mas é o Dr. Marcos Polon quem vai saudar os ouvintes e também vai conversar conosco sobre essa questão. Seja bem-vindo, doutor, bom dia. Bom dia, Mauro, muito obrigado por me receber aqui na sua casa, na JFM, um bom dia, um forte abraço a todos os ouvintes, e é com muita alegria que eu retorno aqui em Sidrolândia, uma terra que eu gosto muito. Como acabei de falar para você, minha esposa é daqui, né? Minha sogra planta ali no Capão Seco, então sempre tive por aqui. Com certeza a gente se trompou em alguma quermesse dessas verdade. Que teve aí. Tá certo. Doutor, um assunto importante para um tema palpitante da sociedade nesses últimos anos. E o movimento Proarmas tem trabalhado muito isso. Gostaria que você nos explicasse, falasse um pouco desse trabalho que o movimento Proarmas realiza para orientar e para justificar à sociedade o porquê desse trabalho e desta ação. Fique à vontade. Muito bem, Mauro. O Proarmas surgiu da necessidade de buscar uma resposta mais efetiva dos órgãos competentes, executivo, legislativo e judiciário, porque lá em 2005 foi feito um referendo e o povo votou pelo direito de acesso às armas. Foi a maior votação da história. Até hoje, você tem uma ideia, nenhum presidente teve essa quantidade de votos. Foram mais de 59 milhões de votos, quase 64% dos votos válidos a favor do direito de acesso às armas. Só que naquela época o governo em questão, né, que era capitaneado pelo Lula, disse que nós ganhamos, mas nós não íamos levar. Então a gente viu que com um trabalho de militância, de rua e tal, a gente conseguiu eleger um presidente que é o primeiro presidente da história da República. Olha que fato interessante, desde que se criou a República no Brasil, esse é o primeiro presidente da história que se preocupou com o direito à legítima defesa, com o direito do cidadão poder defender a sua vida, a vida de sua família e o seu patrimônio. E acreditamos que tinha resolvido o problema. Falou, não, agora a gente tem um presidente nosso, acabou. Vai apertar um botãozinho lá e vai resolver tudo. Só que logo no primeiro ano a gente vê que ele faz um decreto, e o interessante é que desde que inventaram o Estatuto de Desarmamento, tudo vem sido regulamentado por decreto. Ele tem mais de 20 lacunas para decreto e nunca foi questionado nenhum decreto do Lula ladrão. Mas o que houve? O presidente faz o seu decreto e aí o Senado vai e derruba esse decreto. O que nós identificamos ali? Que havia necessidade de uma estruturação de militância de base para justamente conversar, dialogar com os senadores, uma vez que as decisões tomadas ali em relação à política de controle de armas eram pautadas em fake news, em mentiras. Como, por exemplo, a afirmação de que o decreto liberava o porte de fuzil. Isso é uma grande mentira. E aí nós criamos uma instituição que cuida de atuar sobre 3 pilares, irmão. O primeiro é a produção de conteúdo, apostilas, publicações, vídeos, onde a gente explica para o cidadão quais os direitos ele tem e como exercer esse direito. Cursos de como é que você compra arma, como é que você tira o porte, como que você, os limites da legítima defesa e por aí vai. O segundo pilar é o jurisdicional. Nós temos uma banca de advogados que atua fortemente nas ações que versam sobre o tema. Então, todas as ações, as ADIs que estão no Supremo versando sobre o tema, nós entramos como amicus curiae, porque nós temos personalidade jurídica de associação privada, e isso nos dá legitimidade. Mas também, sempre quando sai uma fake news associando as armas lícitas ao crime, ou tiro esportivo ao crime, a gente interpela judicialmente essas pessoas para que parem de mentir. Então, hoje são mais de 170 processos que nós temos tramitando contra órgãos de imprensa que se usaram de fake news. Acho que só contra a Globo são uns 15
Eles já me botaram no Fantástico 2 vezes para bater em mim, né? Então, toda hora que aparece, vai. E o terceiro pilar, não menos importante, que é o político institucional. É onde a gente conversa com o legislativo, com o executivo, para alterar efetivamente a legislação. E como que funciona essa parte? Nós estamos em todos os estados do Brasil, então nós conversamos com os parlamentares já na sua base. Quando chega no Congresso, a conversa já está azeitada, então ele nos dá tempo para nos ouvir. E aí nós participamos da alteração dos textos, dos projetos de lei na Câmara, no Senado, articulamos a fixação em pauta, e os decretos também, os últimos 4 decretos publicados pelo presidente, teve participação ativa nossa em boa parte do texto. Então hoje eu posso dizer a você, Mauro, que não se escreve nada sobre armas no Brasil, seja no legislativo ou no executivo, sem direto ou indiretamente passar pelo ProArmas. E hoje o ProArmas com o Dr. Marcos Polon estará em Sidrolândia, no Sindicato Rural 19h30. Doutor, nós temos aí 3 minutos de tempo. Fale-nos sobre o que você vai trazer também, né? De que maneira você vai apresentar todo esse conteúdo de informações tão importantes para a sociedade nessa noite. Mauro, a gente começa explicando que o Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido, explica qual é a verdadeira função disso, que é escravizar as pessoas e deixá-las vulneráveis ao crime. Mas mais que isso, nós temos um curso de 44 horas aula, que é chamado de Defesa Rural, que ensina quais são os limites da legítima defesa e do desforço imediato na defesa da propriedade contra invasores e criminosos de toda a ordem. E aí nós condensamos isso numa palestra, e aí pretendemos de forma resumida explicar como você pode se defender, o que você pode fazer, quais são os limites da lei e como proceder no caso de necessidade de utilizar uma defesa armada contra criminosos. Uma vez que o agro, infelizmente, hoje no Brasil, está sujeito a 3 tipos de ameaça muito evidentes, que é o criminoso ocasional, aquele que está passando e vê uma oportunidade, como é o caso do Lázaro, lá no entorno do DF, que ficou muito famoso. Tem também as quadrilhas especializadas em roubo de maquinário, roubo de defensivo, ou em abigeato, que é o roubo de gado. E também tem os movimentos terroristas que se valem da imagem de movimentos sociais, e eu não estou condenando os movimentos sociais, estou falando de verdadeiros criminosos que utilizam simplesmente sim, desses títulos aí para poder matar, assassinar, invadir, botar fogo na sede da fazenda dos outros. Fiquei sabendo ontem, em Nova Alvorada, por exemplo, que em Amambaia, há pouco tempo atrás, foi assassinado o presidente do sindicato e seu filho dentro da sua propriedade rural. Então, são coisas como essa que fazem a gente ver que o produtor rural, o brasileiro, ele tem que saber que ele tem sim o direito de se defender, tem sim a obrigação de defender a vida da sua família. Então, a gente quer ensinar juridicamente como é que você busca isso aí. Para concluir, eu fiquei sabendo de um caso trágico em em Rondônia. É que quando eu falo assim, andou o Brasil inteiro, não é no modo de expressão, foi ali e voltou, não. Eu fui em todos os estados do Brasil, sem exceção, para levar essa palavra. E lá em Rondônia eu conheci um rapaz que foi torturado por uma Liga dos Camponeses Pobres, que é um pessoal treinado pela Farc, que aborda você de fuzil dentro da sua fazenda. Só que esse aí sobreviveu, que é o Bruno Scheider, hoje é amigo meu. Ano passado, um amigo dele não teve a mesma sorte, foi torturado e assassinado dentro da própria propriedade. Então, se a gente não entender que nós somos a primeira linha de defesa da nossa vida, da nossa família, do nosso patrimônio, nós iremos tombar como moscas. Dr. Marcos Polon, muito obrigado por sua presença aqui, foi um prazer recebê-lo, para esclarecer um pouco mais a sociedade sobre esse tema tão importante. Suas considerações finais, doutor? Bom, Mauro, antes de tudo agradecer a sua generosidade de me receber, em coragem de abordar um tema que infelizmente é tido como polêmico, mas de polêmico não é nada. A arma de fogo é uma ferramenta como qualquer outra. Ela nas mãos erradas, como uma faca, pode causar um estrago muito grande, mas nas mãos corretas pode salvar muitas vidas, tanto que a segurança pública utiliza armas de fogo. No entanto, como a gente não pode carregar um policial a tiracolo, porque ele é muito pesado, convém que a gente possa carregar uma arma de fogo. Pode fechar. Grande abraço, doutor. Forte abraço, Deus abençoe.